Nós vamos concluir hoje o estudo que estamos fazendo em Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 14, hoje, mais especificamente, de 11 a 14. Apocalipse 5, de 11 a 14, e nós vamos ler este texto em uníssono. Apocalipse 5, de 11 a 14, vamos ler este texto em uníssono, calmamente, porque vamos ler outros textos ao longo do nosso estudo, textos correlatos, e depois da exposição, se houver alguma dúvida, alguma necessidade ou alguma contribuição quanto ao que foi apresentado, vamos dar oportunidade aos irmãos para que façam isto. Estamos aqui em uma escola e, portanto, vamos fazer isto. Como sabemos, hoje é dia de eleições gerais em nosso país. Eu já votei muito cedo, direto lá, eu vim para aqui, para a igreja, mas certamente muitos irmãos ainda não votaram, e vamos então mudar um pouco o esquema de estudo hoje. Então vamos ler conjuntamente os versículos de 11 a 14 de Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler este texto calmamente. Hoje nós vamos ver o subtema específico sobre a glória de Cristo, Redentor e Senhor do universo. Chamo a atenção para esta palavra, Redentor, primeira. Segunda palavra, Senhor. Redentor e Senhor do universo. Duas palavras que para nós são importantíssimas para alimento da nossa fé. Confiança na providência de Deus. Apocalipse 5, 11 a 14, vamos ler todos juntos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Bendito Pai, as maravilhosas afirmações deste texto nos tranquilizam e robustecem a nossa fé. E é digno de confiança tudo que nós lemos, porque é palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente e eficiente. Cremos e descansamos, porque sabemos que o mundo está em tuas mãos, mas o mundo é muito pouco. O universo está em tuas mãos. Pai, tranquiliza-nos, porque a tua providência é singular e atende exatamente o teu propósito, para a glória do teu nome. Nosso país está em tuas mãos. Atende ao clamor do teu povo, que diante de ti, noite e dia, ao redor deste mundo, clama a ti e confia na tua providência. Opera em nós a compreensão devida, de modo que entendamos o que lemos e saiamos daqui edificados. Teu servo que aqui está é instrumento. Usa-me, Senhor, para a edificação do teu povo e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto ao longo do tempo que uma ênfase muito grande neste capítulo 5 nos ensina, nos fortalece a consciência por causa de uma coisa. Deus entregou o destino deste universo nas mãos de Jesus. Mas não foi por acaso. Não foi por acaso. Cristo é chamado de Senhor e Redentor do universo, porque para isto acontecer, depois da queda, conforme Gênesis 3, foi preciso que alguém pagasse a Deus em nosso lugar. Tudo que foi corrompido pelo pecado, conforme Gênesis 3, 17, quando Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Era preciso ser feita ou ser
realizado aquele plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz, de restauração. Mas quem estaria apto para fazer isto? Quem? No céu e na terra, e no universo todo, somente um. Por isso, o Filho de Deus se fez carne para ser o nosso Redentor. Ouçam bem isto aqui, para que ninguém esqueça. Enquanto no céu, como membro da Trindade, pessoa da Trindade, Jesus Cristo era Verbo de Deus. Depois que ele assumiu a forma humana, depois que ele nasceu neste mundo, nos termos como a Bíblia ensina, ele se tornou o nosso Redentor. Porque objetivamente ele veio para nos redimir, para nos salvar. Então, de Verbo de Deus para nosso Redentor, foi cumprimento de decreto de Deus. Senão, nós não estaríamos aqui. É algo que todos os crentes devem saber. Por quê? Porque o preço que foi pago para a nossa redenção foi nada mais, nada menos do que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus conosco. Não há outro jeito de alguém se salvar, a não ser recebendo pela fé a virtude graciosa do pagamento que foi feito por Jesus Cristo. Nós precisamos estar conscientes disto a cada dia, não só para sabermos, mas para darmos testemunho vibrante neste mundo. Quais as lições que temos neste texto para nossa meditação nesta manhã? Repito, a glória de Cristo, Redentor e Senhor do universo. Primeira lição. Cristo executou o plano de Deus pagando com o seu próprio sangue. O que estamos vendo nesta afirmação é que não foi um arranjo, como nós humanos muitas vezes fazemos. Não foi algo simples, como muitas vezes imaginamos certas coisas. Foi algo que invadiu as bases do trono de Deus, a intimidade do coração do próprio Deus, porque esta afirmação, Cristo executou o plano de Deus, pagando com seu próprio sangue, repito, invadiu as entranhas de Deus, usando uma linguagem compreensiva ou compreensível para nós,
invadiu as entranhas de Deus e o fez dar seu próprio filho para sofrer, morrer, pagar por pecadores que não mereciam. A Bíblia diz que ele venceu a hostilidade do mundo, Jesus Cristo venceu a hostilidade do mundo e a própria morte. O profeta Isaías 53, versículo 3, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado, indigno entre os homens. O profeta Isaías fala isso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esta profecia, cerca de 700 anos antes de Cristo, mostra muito bem o estado da pecaminosidade humana que Cristo assumiu para tirar-nos de lá. Exatamente isto. E este texto combina exatamente com os versículos 9 e 12 do capítulo 5 de Apocalipse que nós lemos. Veja os versículos 9 e 12. Porque foste morto, e com o teu sangue, vamos ler o texto todo, e entoavam um novo cântico. Essa expressão novo cântico, aí a palavra novo aí, é a palavra kainon, na língua grega, que quer dizer novo em essência, não é em idade. Então, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vejam o verbo que está aqui: compraste para Deus. A nossa salvação tem valor tremendo. Faz um bom tempo, estava falando com um cidadão, respondendo a uma pergunta que ele me fez, eu mostrando que não era pelas obras que nós somos salvos, não é pelas obras, pela graça de Deus. Creu naquilo que Cristo realizou na cruz em nosso lugar, é suficiente. Ele olhou para mim, sorriu e disse: nunca vi coisa mais fácil, mais simples, ele queria dizer mais barata mesmo, do que salvação de crente. Tudo quanto não presta, e aí depois de estou salvo, disse ele. Eu disse: não é bem assim, com esse desprezo, mas é o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque não há dinheiro no mundo que compre. Nenhum bilionário, trilionário neste mundo pode comprar a sua salvação. Ele recebe de graça, como eu e você. Quem não me entende, solta expressões assim. Não dá muito valor, porque não sabe o valor que foi pago. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus.
Por isso o versículo 12 diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e glória, e força, e honra, e glória e louvor, riqueza e sabedoria, e força e honra, e glória e louvor. Exatamente pelo que ele fez, ele merece não só assumir, porque independente do nosso reconhecimento, ele assumiu, mas é digno de ser reconhecido até pelo que ele nos dá por causa disto. Reconhecido pelo que ele é e o que ele fez. Por isso, o mesmo capítulo 5 e versículo 6, o texto diz: então vi de pé um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5, 6. Então vi de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Um cordeiro como tendo sido morto. Tendo sido é porque ele não estava morto mais, no entanto dava sinais de que havia sido morto. Por que esta expressão, tendo sido morto? Porque se não tivesse sido morto, jamais realizaria o plano que Deus tem para a nossa vida. E aí, diante destes textos que nós lemos, podemos afirmar perfeitamente que a morte e a ressurreição de Cristo são básicas para a certeza da nossa salvação. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, vã seria a nossa pregação e a nossa fé. Há um cântico que nós entoamos que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo. O sacrifício de Cristo é típico daquele sacrifício que era realizado no Antigo Testamento. Típico, mas não igual, ele é superior, porque é eterno. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o seu sacrifício foi realizado antes da fundação do mundo. No plano de Deus já estava. E no tempo aconteceu. Então, repito, a morte e a ressurreição de Cristo são fatores básicos para a certeza da nossa salvação. Isto é tão importante que o apóstolo Paulo, falando na carta aos Coríntios, capítulo 15, aquele capítulo célebre, que fala sobre a ressurreição, ele toca muito bem neste assunto, e ele fala sobre a ressurreição, mostrando que além da importância para nossos corpos, tem a ver com uma restauração cósmica também.
É interessante vermos isto aqui, mas resumidamente, vamos ler Romanos 8, 20 a 23. O texto de Romanos 8, 18 a 25, trabalha muito bem sobre isto, mas os versículos 20 a 23 são bem específicos para o que nós queremos. Veja o que Paulo fala aqui, ele que escreveu na carta aos Romanos, ou melhor, aos Coríntios, capítulo 15, escreveu também esta carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 20 a 23. Olha o que ele diz: pois a criação está sujeita à vaidade. Veja aí a palavra criação. Estamos envolvidos? Pois a criação está sujeita não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós vemos claramente que a ressurreição de Cristo é importante para a nossa redenção, mas também para que haja a chamada restauração cósmica. O que quer dizer isto? É que este mundo vai voltar ao que era. Nós não temos ideia de como era o Éden, por exemplo. Só sabemos pela descrição. Temos uma ideia em nossa mente finita de como era o Éden. Pois bem, com todos os filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, este mundo que passou pelos destroços da pecaminosidade humana e tem passado ainda, será restaurado. Nós não temos ideia da importância disto, não só para o globo terrestre, mas para o universo todo. Deus não permitiu que este universo fosse vasculhado de maneira plena. Sabemos que galáxias existem aos bilhões, para termos uma ideia da infinitude desse universo que Deus criou. A nossa mente foge a qualquer conceito que nós possamos dar, qualquer conceito que possamos atribuir a este universo. Quem chegaria ao fim? Os teólogos falam muito sobre isso. E eu, particularmente, há pouco tive que ler muito sobre isto. Mas há um limite na mente deles, porque nós homens somos limitados. Chega um momento que nós paramos. E aqui? Aqui só Deus. Exatamente. Mas um dia, quando esse universo passar pela restauração, quando este mundo, particularmente, onde
céu e terra vão se encontrar visivelmente e nós estivermos lá, vai ser algo humanamente indescritível. Por isso, meus amados irmãos, o nosso tema trabalha este assunto: a glória de Cristo, Redentor e Senhor do universo. Porque nós estaremos nessa terra plenamente restaurada, cumprindo os objetivos que o Senhor nosso Deus estabeleceu para a nossa vida. E como diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, diz: e estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não há palavras mais consoladoras para o crente do que saber que um dia, na plenitude do tempo, estaremos para sempre com o Senhor. Somente o cristianismo fala de salvação por meio da morte expiatória de Cristo. Todas as outras religiões mostram passos humanos que devem ser dados como se os humanos sozinhos pudessem fazer isto, realizar isto. Só o cristianismo, biblicamente, fala da salvação por meio da morte expiatória de Cristo. As demais religiões trabalham com o acesso a Deus por meio de obras. E a Bíblia é claríssima quando afirma que pelas obras ninguém se salva. Então essa é a primeira lição que nós temos aqui, para nos tranquilizar. Cristo executou o plano de Deus, pagando com o seu próprio sangue. Por isso, este texto fala da glória de Cristo, Redentor e Senhor do universo. Mas temos aqui uma segunda lição. E a segunda lição é: Cristo vem como Rei guerreiro, operando no mundo pela verdade e justiça por meio da sua palavra. Essa afirmação aqui desarma qualquer pensamento de qualquer pensador humano que imagine um toque de mágica para se resolver o problema da pecaminosidade humana e do sofrimento humano ao longo do tempo. Não há político que resolva isto. Não há ser humano, por mais poderoso que seja, que trate com uma operação tão singular no mundo como o que está aqui. A palavra de Deus afirma claramente: Cristo vem como Rei guerreiro. Não vem mais como aquele cordeiro que foi morto. Isso já aconteceu e ele já ressuscitou. Mas como é que ele vem? Operando no mundo pela verdade e justiça. Duas coisas que são ligadas, muitíssimo ligadas, e que fazem parte da operação executada por Cristo para a nossa salvação. Agora, onde vemos isto?
por meio de sua palavra. Onde está a verdade que liberta o homem? Está na palavra de Deus. Somente. Essa palavra foi revelada, inspirada, para que nós tivéssemos conhecimento. E por ela, nós então possamos descansar na providência de Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Vamos ler Apocalipse 6, versículo 2. Vejam o que diz o texto sagrado. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, a palavra Stephanos, que está aqui, coroa de vencedor, e ele saiu vencendo e para vencer. Coroa, um cavalo branco e o seu cavaleiro. O que quer dizer isto? A vitória de Cristo será total no fim dos acontecimentos. Nada mais restará a ser feito. Agora, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos saber, que nós crentes precisamos saber para que nos tranquilizemos, sabe qual é? Cristo está reinando agora e continuará reinando até que os inimigos estejam debaixo de seus pés, incluindo no final a própria morte. Pelos acontecimentos do mundo, há muita gente com aquela ideia de que as coisas estão à vontade por aí. Se Deus tirasse a sua mão, ou Jesus Cristo liberasse uma fração de segundos, esse mundo e esse universo entrariam num caos. Apesar de tudo que temos visto, Deus tem o mundo em suas mãos. Então eu vou repetir o que eu falei. Cristo está reinando agora. Sim, Ele está reinando agora. Por isso tudo está ainda equilibrado, apesar de tudo que nós vemos. E continuará reinando até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés, naquele grande dia de juízo, incluindo no final a própria morte. Que lição tem isso para nós? É que nós podemos descansar. Não temos o dever de nos envolvermos com irresponsabilidades pessoais. Não quer dizer isso. Trabalhamos, continuemos trabalhando. Somos responsáveis pela nossa vida e determinados setores da vida. Continuemos com a bênção de Deus, trabalhando, fazendo o que devemos fazer, cumprindo com as nossas responsabilidades, sabendo o quê? Como crentes, estamos debaixo da bênção de Deus. Se Ele tirasse, nós não estaríamos aqui, sabendo também que
todo o nosso trabalho não é tudo. Se nós pudéssemos ver a coisa quase ínfima, quase nada do que nós fazemos diante do muito que Deus faz, mas nós não precisamos ver, nós precisamos apenas crer. É exatamente isto. Apenas crer que tudo está sob controle. Aliás, este é o tema das cartas às igrejas do Apocalipse. Tudo está sob controle. A autoidentificação de Cristo ali declara isto para todas as igrejas. Tudo está debaixo do controle dele. Agora, como é que nós podemos saber disso? Lá em Apocalipse 19, versículo 16, Apocalipse 19 e versículo 16, tem assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Vamos ler todos? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. No clímax, no ponto mais alto dessa caminhada por este mundo, aí nós iremos contemplar a gloriosa inscrição que está aqui. Na prática nós iremos ver dois textos, um no Antigo Testamento, Daniel 2,47, e outro no Novo Testamento, 1 Timóteo 6,15. Dois textos corroboram muito bem com o que está aqui em Apocalipse que nós lemos. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois, olha o pois aí, essa explicativa, pois pudeste revelar este mistério. Mas qual é a afirmação do rei antes? Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. A realidade contemplada por aquele rei o fez consciente para afirmar o que ele afirmou. É um texto escatológico. Esse texto, sem dúvida nenhuma, e nós podemos entender muito bem que a cristologia não tem base somente no Novo Testamento, ela tem base no Antigo Testamento todo, desde Gênesis. Mas o outro texto é 1 Timóteo 6,15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É assim, meus irmãos, que Cristo é tratado. A palavra déspota que está ali, aplicada a Cristo, é uma palavra boa. Ele faz tudo o que quer e tudo o que deseja e é bom. Por quê? Porque o seu caráter é santo. Se aplicar a palavra déspota a mim, não pode, porque eu sou pecador. Mas a Cristo pode. É a palavra que está ali, na língua original.
soberano. Esse soberano Jesus, então ele pode. Mas há outro texto, eu disse que nós iríamos ler muitos textos bíblicos hoje aqui. Capítulo 6 ainda, de Apocalipse, versículo 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E aí vem a explicação, porque chegou o grande dia da ira deles. E aí vem a pergunta: e quem é que pode suster-se? Esta palavra de bênção para nós, de tranquilidade para nós, meus amados irmãos, é uma palavra de um desconforto tremendo para quem não é crente. Para aqueles que têm se rebelado contra Cristo, contra Deus, contra tudo o que está na palavra de Deus. Ai deles naquele dia. Este é o sexto selo. Quando o mundo estiver no limiar do retorno de Cristo, os céus se enrolam como um pergaminho, encerrando assim a antiga ordem da criação e iniciando a nova criação. Só quem é crente confia nisso e descansa nisto. Meus amados irmãos, a Bíblia deixa claro que aqueles irmãos do passado almejavam ver esse dia. Muitos neste mundo irão ver. Nós que somos crentes, iremos ver, sem dúvida nenhuma. Mas todos iremos ver, mas naquele dia haverá gente que não passou pela morte natural ainda. E irão ver, irão passar por tudo isto. Vou ler mais uma vez a afirmação que eu fiz aqui. Quando o mundo estiver no limiar do retorno de Cristo, na parousia, como a gente sabe, aqui está no sexto selo, os céus se enrolam como um pergaminho, encerrando assim a antiga ordem da criação e iniciando a nova criação. Lembram de que Cristo tinha que abrir aquele pergaminho enrolado, aquele livro enrolado, com 7 selos, implicando um decreto real, escrito por dentro e por fora, com tudo que tinha a ver com o mundo. E João chorava porque via que ninguém podia, até que Jesus Cristo aparece e ele toma conhecimento de que só ele podia desenrolar, abrir. Aqui já se cumpriu tudo, ou quase tudo. E aí, aquela antiga criação vai se enrolar de novo. E a nova criação se abre. Isso quer dizer que as coisas antigas passaram. Eis que se fizeram novas. É isto exatamente que nós lemos lá em Apocalipse 21, versículo 1 e versículo 5. Apocalipse 21,
versículo 1 e versículo 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E agora vem. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas, Kainon, todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. João viu isso antes de nós. Escreve. É isso que vai acontecer. Meus amados irmãos, foi tendo conhecimento disto que nossos irmãos do passado almejavam que esse trato escatológico acontecesse no tempo deles. Por isso, tratavam a volta de Jesus como sendo de um dia para outro, naquela mesma geração deles. E nós estamos aqui depois de 2000 anos e não aconteceu ainda. Mas está mais perto do que eles. Está mais perto de nós do que deles. Eis que faço novas todas as coisas. Kainon, novo em termos de essência. E aqui o texto mostra de forma natural como vai ser. Se nós achamos que a nossa terra é bonita, as árvores que a gente planta, a sombra que elas dão, se a chuva que cai no momento certo ajuda para que a terra produza e nós sejamos alimentados, naquele dia, quando a terra passará essencialmente por essa novidade, por essa nova criação, tudo vai ser plenamente excelente. É isso que nós aprendemos. Meus irmãos, eu quero concluir o nosso estudo com 3 afirmações. Quero ler o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25. Vamos ler juntos este texto. 1 Coríntios 15, 24 e 25. Vamos ler juntos? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então virá o fim. Quem crê nisso? Somente os crentes? Somente nós? Eu fico pensando, quem não é crente, como fica numa perspectiva tão complexa como a que vivemos no mundo inteiro. Se não crêssemos, como diz o texto que lemos, que Jesus tem tudo em suas mãos, como seria? 3 coisas.
Primeiro, a criação tem uma ordem, um plano estabelecido. Nada é por acaso. Nós já vimos isto. Tudo está estabelecido. Vai se cumprir, sim. Temos que crer nisso, descansar nisso. Segunda afirmação, ao permitir a queda do homem, conforme Gênesis 3, Deus quis mostrar que não havia criado robôs, mas pessoas conscientemente responsáveis. Muita gente diz isto. Deus criou o Éden tão bom, por que permitiu que acontecesse tudo aquilo contrário à sua vontade? Nós só iremos saber disso quando estivermos lá. Mas uma coisa sabemos, foi para a glória do seu nome. Deus não criou robôs, não, para controlar. Não. Criou seres humanos. E Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Criando seres humanos plenamente responsáveis diante de Deus. Agora, há questões que só quando nós chegarmos lá. Lembro da primeira mensagem, sermão de prova, que eu preguei no seminário. Introduzi o sermão com alguns questionamentos deste tipo aqui. E quando acabei de pregar, o professor de homilética, que era quem iniciava a crítica aos sermões de prova, ele disse: meu filho, todas as perguntas que você fez, todos nós poderíamos fazer. Quanto à resposta, aguarde quando Cristo voltar. Aí todos nós iremos saber. Eu nunca esqueci isto. Não sabemos. Podemos até imaginar, mas afirmar o que a Bíblia não diz, não devemos. Terceira afirmação. Ao restaurar a criação, o Senhor demonstra seu senhorio sobre tudo e sobre todos, não permitindo que seu plano seja frustrado. O que Deus falou, Ele cumpre. Agora, meus irmãos, para nós a bênção é porque Ele nos revelou o que nós precisamos e devemos saber. Para quê? Para que o conheçamos, em primeiro lugar. Depois, para que nos conheçamos. E entre nós e Deus, nesta filiação de filhos e pai, descansemos, cumpramos com a nossa responsabilidade e aí esperemos este grande dia. Por quê? Porque Cristo é Redentor e Senhor deste universo. Que Ele aplique sua santa palavra nos nossos corações, renovando a nossa fé, fortalecendo a nossa consciência, para que esperemos nele. Amém.